Ótimo. Super moderno, né? Esse recording in progress. Bom, pessoal, a teoria da incrustação é a mais engraçada, assim, porque ela é muito, né? Parece a história do Thor, mas é legal saber o que as pessoas estavam pensando na época, pra gente valorizar o que a gente tem nas mãos. Estou repetindo isso, tá? Porque isso é libertador. A gente sabe o que é centrífuga e centrípeta e centrífuga. Todos os conhecimentos são libertadores. Conhecimento é poder, pessoal, tá? Para quem trabalha na assistência, conhecer o que é a hipófise, o hipotálamo, como funciona, no fim, é para quê? Para que nós mesmos sejamos capazes de controlar isso dentro de nós pelo poder da mente. E conhecer como funciona o universo faz você, numa situação de desespero, lembrar: calma, olha o tamanho do que me circunda, isso aqui que está acontecendo comigo não é nada, né? Além de saber que eu vou reencontrar todo mundo, isso aqui não é nada, esse problema que eu tô tendo, sabe? Nada, nada, né? Lembre-se disso, né? E os grandes avatares da Terra, eles já vieram já resolvidos nesse assunto. Então por isso que eles não se desesperavam, porque eles enxergavam a Terra como uma coisinha desse tamanho, que é isso que a gente está aprendendo com a Gênese, que é uma parte de um todo muito grande, né? Bom, vamos lá. Lembremos então assim que a teoria o criacionismo, né, que é o que a gente não acredita, que a Gênese combate aqui, que acredita que o mundo foi criado em 7 dias, há 4.000, 5.000 antes de Cristo, uma teoria sufocante, desesperadora e que não condiz com a verdade, tá? Isso aqui está expandindo para a gente o universo, expandindo o tamanho de Deus. É essa que é a finalidade do nosso estudo do livro A Gênese, né? Bom, teoria da incrustação, vamos passar bem por cima, bem rápido aqui. Mas ela fala basicamente que existiam planetas, né? E a Terra era um planeta incandescente, né? E que ela, pela sua força gravitacional, foi atraindo esses planetas para ela. E que esses planetas, eles foram formando os continentes que deram origem ao povo asiático, né? Ao povo branco, ao povo vermelho, como diz aqui, perdão pelo preconceito que possa vir aqui. Então, o povo africano, o povo asiático, o povo nativo aqui das Américas e tudo mais, como se cada um desses povos, dessas raízes genéticas, tivesse, na verdade, vindo de outros planetas com os seus animais. Como se tivesse um monte de placa diferente vindo, colou aqui numa terra incandescente, né? E se eu não me engano, o único que não aceitou vir foi a Lua. Então a Lua ficou lá. Vocês entenderam? Então, basicamente, várias luas que estavam vindo sendo atraídas pela Terra e a Lua foi teimosa e não quis vir. Essa é a teoria da incrustação. Não preciso nem falar do absurdo, mas que muita gente naquela época acreditava, a ponto do Kardec ter que colocar e registrar isso aqui, apesar do absurdo, porque para essas pessoas ele também falava na época. Ele falava para todas as teorias, para todo mundo que acreditava em todas as teorias diferentes. Mas eu acho legal, assim, entender alguma coisa. Ó, como ele concluiu naquela época para explicar, olha como você explica para uma pessoa, para uma teoria ignorante, ó. Cada um desses mundos trazendo seus materiais próprios, o mundo Ásia, o mundo África, o mundo Europa, o mundo América, teria cada qual uma geologia particular diferente, o que não ocorre, porque quando você vai fazer a pesquisa das estratificações do nosso solo, você vê que tem uma uniformidade, né? O solo e o material desses lugares não é diferente do daqui. Então, nessa teoria, falava até que os fósseis dos dinossauros, não é que eles viveram aqui, eles viveram nesses outros mundos e já chegaram enterrados aqui, entendeu? Olha só ao nível de abstração, mas é o que eu digo, eles foram usando o que eles podiam. Quando encontravam fósseis de mamute, não sei em que época isso, mas eles falavam que eram cíclopes, né? E isso a gente está falando da época medieval, não é dos gregos com as teorias dos cíclopes. Está falando de época medieval, ainda falavam, achavam que era um gigante com um olho só. Olha que interessante, né? Como é atual isso, né? Bom, então o Kardec termina explicando para essas pessoas aqui, ó. Número 6, item 6 dessa teoria da incrustação, que é o último item dessa teoria da incrustação. Ele fala assim: este sistema seduziu algumas pessoas porque parecia explicar a presença das diferentes raças de homens sobre a Terra e a sua localização. Mas, uma vez que essas raças puderam germinar sobre esses mundos separados, por que não poderiam fazê-lo sobre pontos diversos de um mesmo globo? E querer resolver uma dificuldade por uma dificuldade maior, né, é querer fazer isso. Com efeito, com alguma rapidez e alguma habilidade que se fizesse a operação, essa junção de mundos não se fez sem abalos violentos, né? Quanto mais foi rápida,
mas os cataclismos devem ter sido desastrosos. Parece, pois, impossível que seres simplesmente adormecidos pelo sono magnético pudessem resistir-lhes para despertarem em seguida tranquilamente aqui na Terra. Se não já, porque eles estavam, né, eles estavam num estado quase que zumbi, né? Os seres de cada um desses planetas. E quando chegaram aqui, acordaram. Então, ó, como não estavam senão em germes, em que consistiam? Como os seres inteiramente formados foram reduzidos ao estado de germes? Restaria sempre a questão de se saber como esses seres se desenvolveram de novo. A Terra ainda seria formada por uma via miraculosa, mas por um outro proceder menos poético e menos grandioso que o da Gênese bíblica, ao passo que as leis naturais dão de sua formação uma explicação bem de outro modo, mais completa e, sobretudo, mais racional, deduzida da observação. Então ele fala, ainda complementa na nota de rodapé. Quando semelhante sistema se liga a toda uma cosmogonia, pergunta-se qual a base racional que pode repousar o resto. E sempre tem que ser perguntado isso. Qual a base racional que repousam todos os outros conhecimentos já conquistados para cada uma dessas teorias. E aí a gente chega no na última parte aqui, que é a alma da Terra. E a gente fala, nossa, mas que bobinho pensar isso. Mas calma, ele tem que pensar em tudo para explicar para cada uma das pessoas daquela época ou em que pé que está a astronomia, né? E a geologia também, né, que está sendo aqui abordada aqui. E depois também, meus queridos, não esquece que esse livro fala de botânica, né, de tantas outras coisas também, a física, a química, tudo, né? Então ele vai explicando para cada pensamento ignorante, para ir levando a eles de uma maneira simplificada. Esse é o Kardec, ó, e os espíritos ajudando ele. É a mesma coisa simplificando pra gente como explica o mundo espiritual. Ele foi levando pessoas ignorantes que acreditavam céu, inferno, né, paraíso eterno, tudo mais, para um caminho mais complexo, mas sem a gente ficar, calma, é muita coisa para eu pensar, né? E aqui foi mais uma explicação. Então ele explica da alma da Terra. As pessoas pensavam, a Terra tem uma alma, né? É uma mãe Terra, é um pai Terra, sei lá o quê, né? Existe isso, e ele começa falando assim, o desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio intelectual. Então, nós espíritos estamos num nível X e tudo evolui junto, incluindo a natureza. Você fala assim, tá, como assim? Pensa que quando nós éramos mais primitivos, mais numa uma espécie muito próxima da nossa, como é que era a natureza? Nós tínhamos, tô falando de dinossauro, tô falando da grande fauna. Então a gente tinha uma preguiça gigante, tinha dente de sabre, né? Outros animais, aquele animal que parece um avestruz misturado com um velociraptor, ele realmente existiu e era muito agressivo. E ele coexistiu com os neandertais e com algumas das primeiras espécies dos homens. Isso ainda é uma teoria, a gente vai por um outro caminho que não sabe quanto foi o convívio. Mas a natureza era mais agressiva e mais brutal quando nós éramos mais agressivos e mais brutais. Porque isso nos ensinava algo, né? E a facilitação que a natureza nos trouxe foi conquistada pela nossa evolução intelectual também, né? É isso que ele está falando aqui. Então todos nós evoluímos juntos, né? A progressão da inteligência desde o pólipo até o homem, né? Até o homem, isso que evoluiu junto. E isso não poderia ser de outro modo, uma vez que é necessário a alma um instrumento apropriado à importância das funções que ela deve cumprir. De que serviria a ostra ter a inteligência do macaco sem os órgãos necessários à sua manifestação? Bem sucinto, né? Então, evoluímos nós. Para que precisa de baobá? Sabe o que é baobá? Aquelas árvores que existem, eu não sei nem em que país da África, sabe? Mas vai perdendo a utilidade, né? No Outros tipos planeta de do frutas. Pequeno Príncipe. É, exatamente, né? Do B-52, só lá, né? Então, assim, vocês entendem como funciona? Tudo evolui junto. As árvores, os sicômoros, os coqueiros, os bichos, os insetos. Para que a gente precisa de inseto gigante? Agora a gente precisa de escorpião ainda por alguma razão. A gente precisa de aranha venenosa por alguma razão. Precisa de uma colmeia de abelha que fica nervosa quando a gente chega perto por alguma razão, né? Tudo tem um porquê. Precisamos de perigo de enchente por alguma razão, né? Acho que fica bem clara essa daí, né? Saber cuidar melhor da natureza, porque nós já temos razão para isso. E assim por diante. Então o planeta vai evoluindo junto. E ele começa a falar assim, ó, a Terra não é um indivíduo, tá? Se for pensar num espírito, não. Pensa numa coletividade de pessoas evoluindo junto. Agora, se você quiser pensar que nós passamos por todos os estados, né? Eu não sei
a quantidade de minerais que nela tem um princípio que vai gerar um princípio inteligente. Mas, gente, abstração, a Terra não tem uma alma, tá? É isso que ele está falando aqui em outras palavras. Bom, por alma da Terra pode-se entender mais racionalmente a coletividade dos espíritos encarregados da elaboração e da direção de seus elementos constitutivos. O espírito ao qual está confiada a alta direção dos destinos morais, ó Jesus aqui, ó, e do progresso de seus habitantes, missão que não pode ser entregue senão a um ser eminentemente superior em saber e sabedoria. Neste caso, o espírito não é propriamente falando a alma da terra, porque nem está nela encarnado, olha só, né? E nem subordinado ao seu estado material. Por quê? Porque ele já é superior. Ele não precisa do baobá, não precisa do sicômoro, não precisa do coqueiro, né? Não precisa do chocolate, não precisa do cacau, né? Mas ajudou a criá-los, cada um deles. Cada elemento constitutivo de cada inseto, de cada partícula, de como elas iam evoluir, ele foi co-criador. Esse foi o presente de Deus a Jesus por ter chegado no nível em que ele chegou, crístico. E o chamado para nós, de pouco em pouco, é o mesmo. Convido-vos a serem co-criadores. Não é isso que Jesus falou? Né? Eu sou o co-criador. Vocês também podem ser, vocês já são. Nós já somos co-criadores, né? A Roseli não pinta um quadro? Ela é co-criadora da arte, né? Inspirada pelos espíritos, vindo lá de cima de Deus, no começo do caminho, e ele deixou que ela fizesse uma parte dela para que ela tenha a sensação de cocriação. Isso é para quando você está cozinhando, isso é para quando você pensa numa estratégia para cuidar da sua casa, ter filhos e assim por diante. Deus está o tempo todo convocando nos nossos pequenos níveis baixos, né, até um nível superior como o do Cristo, sermos co-criadores o tempo inteiro. É uma expansão do mesmo movimento, tá? E continuando. É um chefe, esse espírito superior, que é Jesus para nós, né? É um chefe encarregado de sua direção do planeta, como um general está encarregado da condução de um exército, não submetido à terra, mas por vontade própria, cuidando desse lugar. E para encerrar, olha que legal usar isso como referência. Isso aqui é para sempre, mais um daqueles parágrafos do Kardec na Gênese que pode aplicar em qualquer época da humanidade daqui 2000 anos, que vai ser a mesma lei aplicada. Esse aqui não tem furo, não é primitivo. Um espírito encarregado de missão tão importante como a do governo do mundo não pode ter caprichos, ou Deus seria bem previdente em confiar a execução de suas leis a seres capazes de transgredi-las pela sua má vontade, como uma lua não querer fazer parte daqui, essas coisas todas. A teoria de Lúcifer, do anjo caído, de um demônio coexistindo com Deus, isso tudo é bobagem, tá? Isso é o pensamento materializado que a gente ainda guarda conosco. Ora, segundo a doutrina da incrustação, foi a má vontade da alma da lua que fez com que a Terra permanecesse incompleta. Há ideias que se refutam por si mesmas. E essa é a conclusão do capítulo. Aí vem todo um conhecimento que a Sandra me mandou para a gente ter noção de em que ponto que estamos hoje com relação à formação do nosso sistema solar, tá? É muito legal, porque é bonito, a gente vai chegando cada vez mais nos detalhes, né? Então, assim, a gente fala de partículas, de moléculas, né, de supernovas, né? Agora a física quântica já fala de quarks e tantas outras coisas que, nossa... Então vamos falar assim, basicamente. Hoje, uma das teorias, que é a teoria mais popular, porque nenhuma delas, né, Sandra, tá fechada, porque já vão surgindo outros, incluindo sobre a Theia, né? Que é qual? O que era o nosso sistema solar, para falar dele? Uma nuvem cósmica, né? De partículas cósmicas que durante um certo tempo ainda seguiam dormentes, né? Ou pelo menos em movimentações bem fracas, bem leves. Sandra, me corrija se eu falar alguma coisa errada, por favor, que o teu conhecimento tá vasto, tá? E é assim, o que acontece? Algo provocou essas partículas para que elas começassem a intensificar o seu movimento, né? E esse movimento, né, gera o quê? Gera atração e repulsão. E a atração principalmente. Nessa atração, o calor aumenta, a temperatura aumenta e a velocidade aumenta. Então, primeiro, vamos pensar assim, como a animação que eu vi, que depois eu vou mandar para vocês, que a Sandra me mandou. Então, ó, bem aqui no meio, vamos pensar que aqui é o sistema solar, ó. Bem aqui no meio a gente era só um pozinho, tá? Mas não é exatamente um pozinho, são partículas, tá? Elas começaram a se movimentar como parece uma borbulha, assim, blá, 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 e algumas coisas foram se juntando, e primeiro algo central se juntou, que seria o começo do que seria o Sol,
né, Sandra, mais ou menos assim. Começou por esse impacto que houve, provavelmente a explosão de uma supernova, né, Isso. criou uma turbulência nessa nebulosa e começou a haver não só a movimentação, mas também a fusão dos átomos, né? Lembrando que o átomo primordial é o hidrogênio, que tem um único elétron, né? Então, nisso foi fundindo pela própria atração gravitacional, vai atraindo outras partículas e vai fundindo até que criou essa massa central. 99% dessa massa se condensou no que a gente chama de Sol, né? Que não é matéria, na realidade o estado de plasma, né? Em altas temperaturas, em estado de fusão nuclear, né? E 1% dessa matéria não foi aproveitada. O Diego tem um vídeo ótimo que mostra isso, que nesse movimento foi criando a força centrífuga e centrípeta, né? E isso foi formando um disco protoplanetário, ou seja, foi formando o disco, né? Onde no centro a gente tinha 99% da massa, que é o Sol, né? E esse 1% ficou espalhado ao longo do disco. E o que acontece? Por força de atração gravitacional, um momentinho só. Silvana, espera um pouquinho só, por favor. Por força gravitacional, essas partes foram se juntando e formando blocos cada vez maiores. Por força gravitacional, eles foram se atraindo e se fundindo, né? E o que acontece? Quando a gente fala num planeta, qual é o conceito astronômico de planeta? É um único corpo numa única órbita, para que não haja colisão. Então, enquanto o Sol ainda estava naquele início, há 4 bilhões e meio de anos atrás, ainda estava em formação esse disco protoplanetário, existia muita colisão de massas, né? Quer dizer, na verdade, era tudo muito... Era incandescente, né? E desses blocos tinha o tamanho de Marte e estava na mesma órbita que a Terra. E os dois, por força de atração gravitacional, se chocaram. Foi a 10%, acho que é 10% dessa massa foi perdida. Acho que é Virou, uma, 10%. Depois virou um vocês anel, virou um anel que nem o de viram um Saturno em anel, nossa volta, né? exatamente. E ao longo do tempo, esse anel, por força gravitacional, as partículas foram se juntando e formou a Lua, que no início também tinha um centro incandescente, como a Terra tem até hoje, né? Então, o nosso núcleo é um núcleo lá dentro, é de ferro, ferro é o elemento 26, então houve muita fusão para se chegar a isso, né? E é esse movimento do nosso núcleo de ferro que gera o campo magnético, e é esse campo magnético que afasta, nos protege dos ventos solares, que são emitidos o tempo inteiro. Então, se não fosse por essa força, por esse campo magnético, a Terra seria como Marte é hoje. Marte já foi um planeta parecido com a Terra, em termos de ter um núcleo incandescente, de ter um campo magnético, só que o núcleo de Marte foi parando com o tempo, foi parando de girar, foi parando de gerar esse campo magnético, e nisso os ventos solares varreram o início dessa atmosfera de Marte. Então, hoje a ciência não sabe dizer se isso foi antes, chegou a ter vida em Marte, e essa vida foi varrida com a perda do campo magnético, né? Ou se nunca chegou a formar um ambiente favorável à vida da forma como a gente conhece, né? À base de carbono. Olha que interessante. A Sandra falando disso, a gente vai pensando assim: olha a história do nosso planeta, do nosso universo. Isso foi tudo acontecendo bilhões de anos, foi devagar. Era tudo em alta velocidade, 40 mil quilômetros por hora, tudo turbo. Mas acontecia muito devagar, era para se sentar e ficar olhando os espíritos superiores que já eram, né? Não são mais encarnar,
tomar o suquinho e ficar vendo, porque ele devagar. Foram cuidar de outros planetas enquanto Porque isso. já dava para ir e voltar, né? Sandra, que a coisa ainda estava acontecendo aqui, né? Daí a Terra, especificamente, já teve temperaturas mais quentes do que agora, mas ao mesmo tempo o Sol ainda era mais frio que estava em formação. Então a gente passou por vários períodos. Esse planeta que a Sandra citou, que ela mesma me trouxe ao conhecimento, as pessoas chamam de Theia, né, na astronomia, né, Sandra? É, eles estão se baseando no material que tem na Lua e no material que tem na Terra para chegar a uma conclusão sobre essa teoria, né? Bom, e aí acontece, aí a Terra, depois de tudo isso, porque ela estava começando a fechar, né? Começando a ter uma formação, puf, aí teve essa colisão, aí tudo atrasou mais uns 150 milhões de anos. Então foi tudo indo assim, bem devagar, até que finalmente a gente foi criando uma crosta, tá? Isso é um conhecimento para nós, que não está na Gênese, mas se a Gênese do Kardec fosse escrita hoje, ele estaria colocando isso na Gênese. Podem ter certeza, porque a vontade dele era informar-nos ao máximo, né? Então, olha só que legal conhecer o nosso próprio planeta. Isso aqui a gente está falando de 3,5 bilhões de anos, né? Daí é 2,6 bilhões de anos. Dizem que as primeiras fontes de água, que não eram fontes na verdade, mas quem trouxe água para nós foram, né, asteroides, que depois não é a água que tem hoje para nós, era um outro tipo. Essa água evaporou, e depois pelos inúmeros fenômenos, né, de evaporação, de geração de gases, né, Sandra, com condensamento vagaroso aqui da Terra, esses gases que vinham do centro da Terra começaram a ser expelidos e a nossa atmosfera foi começando a ser formada, a ser tudo muito vagaroso, até que começaram as primeiras chuvas, aos oceanos primitivos que tinham no máximo 20 centímetros de profundidade, aos primeiros habitantes dessa terra que tem só intelectual e pessoas incríveis foram o quê? As bactérias ainda. Então os primeiros seres do nosso planeta foram as bactérias. Depois a gente tem uns sedimentos, né, que são parecidos com os corais de hoje, que foram seres de um tamanho mais assim acentuado. Então foi tudo muito devagar, muito lerdo. E aí eu complemento aqui sempre com aquele livro que é um livro complexo, mas acho que ele faz mais sentido depois que a gente vai tendo esse conhecimento, que é o Evolução em Dois Mundos, né, do Chico, que a gente falou tantas vezes aqui. Ele vai contando tudo isso, então se valorize, porque para ter o corpo humano, o líquen teve que tomar sol para desenvolver o olho. Olha só que o Emmanuel fala, né? Mas isso é uma teoria também, já é uma teoria já científica, né? Então, provavelmente, as células fotossensíveis dos líquens, quando batia o sol neles, eles desenvolviam as primeiras reações, e uma delas era a fotossensibilidade, provavelmente é o que gerou hoje o que a gente tem aqui para enxergar, né? Então, olha o que tem para evoluir. A planária hoje, para nós, vai ser de um ser também. E assim por diante. Então, é uma evolução constante que não termina. Então, quem somos nós para sentirmos o fim da cadeia? E nós mesmos não vamos ser mais isso que nós somos hoje. Nós vamos ser diferentes, né? Daqui milhões de anos. Então, é ver que não parou ainda, né? Mas uma coisa a gente pode dizer, já somos um sistema solar, de certa maneira, avançado, onde as coisas já acontecem com um grau de harmonia muito maior, né, querida Sandra? Muito maior. Tantas coisas, tantas histórias esquecidas, e no nosso próprio planeta, que a gente não vai falar disso hoje, a gente tem as teorias que o Chico confirma, dos continentes que existiram e não existem mais, com seres que existiam e não existem mais, e assim por diante, e tem tanta coisa que se nós não sabemos por quê, é porque não é para sabermos por quê. Mas não quer dizer que não é para não procurarmos, tá? Então vem ali, daqui, que Deus deixa lá para a gente não esquecer, né? E aí eu tenho até uma entrevista muito legal, mas isso mais para frente da humanidade, que a gente tem o capítulo 9 para ver da Gênese, que o Chico deu para a Rádio Boa Nova, mas era a Boa Nova da Legião da Boa Vontade, perdão, não é a Rádio Boa Nova, a rádio da LBV, década de 50. E o que o pessoal lá entrevista ele, porque são daquele grupo Ramatiz, né? Então eles até não é muito a nossa onda, porque acabaram endeusando demais o Ramatiz ali. Mas eles fazem perguntas com relação às informações que o Hercílio Mais, que era o médium que recebia o Ramatiz na época, trazia. Algumas coisas eram muito mais precisas do que hoje, mas acabou não indo para o caminho do espiritismo porque eles misturaram com teosofia e outras coisas. Mas eles fazem perguntas muito interessantes. Ele começa perguntando quem foi Amphion, o Antúlio, se eu não me engano, que é um personagem Atlante, né? Tô falando isso como curiosidade já, tá, pessoal? Já não tem mais a ver com o capítulo 8 que a gente viu hoje. E aí o Chico começa a falar quem ele foi, então confirma a existência desse ser.
e começa a falar de certos ciclos que são precisos, né? E ele fala, né, a cada 70 mil anos acontece certos ciclos, a cada 260 mil anos acontece certos ciclos. Então, eu vou mandar para vocês lerem, para eu não dar spoiler, para vocês terem a curiosidade de ler toda a entrevista, tá? Tem passagens ali que eu acho que já não são mais faladas no Espiritismo, daquele planeta invasor que a gente falava, não sei o que lá, que são assuntos que a gente parou de mencionar ultimamente, porque eu acho que a gente tem outras coisas para focar. Mas vou mandar a entrevista porque é o Chico, inspirado pelo Emmanuel, falando em 1956, de várias coisas que a gente pode trazer aqui para o nosso conhecimento da Gênese. Então, mando como curiosidade no nosso grupo do CCDE. E hoje, pessoal, ficamos abertos às dúvidas, porque o que tinha para ser exposto foi exposto, e agradecendo muito, que está sendo muito útil os conhecimentos cosmogônicos e astronômicos da nossa querida Sandra Camelier. Então, pessoal, todas as dúvidas, estamos todos abertos às perguntas, se alguém tiver. Enquanto eu mando aqui o link para vocês da entrevista. Ficou bem claro? E a querida Sandra tem alguma coisa a mais para nos dizer, Sandra? O Diego tem um vídeo muito interessante que é de desenho animado, explicando de uma forma muito simples. Eu acho que para alunos de nível ginasial, aliás, nem se fala mais ginásio hoje em dia, mas mais ou menos isso, que explica a formação do sistema, nosso sistema solar, né? E ali explica que no Eu vou mandar início agora. o Sol tem ventos solares, ele emite radiação, ele emite vibrações o tempo inteiro, né? E ele vai varrendo tudo que tem no caminho. Por isso que é tão importante a gente ter o campo magnético para evitar que a nossa atmosfera seja varrida por esses ventos, né? E no início da formação, todos os corpos que já estavam sólidos ficaram nessa órbita interna, mais próxima do Sol. E os que ainda estavam, as nuvens, lembrando que o começo do nosso sistema solar era uma nebulosa, né? Então, essa nebulosa que ia juntando, juntando, juntando e formando matéria mais sólida, né? Os que ainda não tinham se formado foram varridos para mais longe, por isso que os planetas gasosos ficam por último, né? Os sólidos como Mercúrio, Vênus e Terra e Marte são os mais internos, né? E os externos são aqueles depois do cinturão de asteroides, que é Júpiter, Netuno, Urano, né? E Plutão, que é uma incógnita para a gente até agora, porque ele tem uma órbita completamente fora do disco e ele é um planeta rochoso numa área onde só tem planeta gasoso, né? Então ainda não chegou a uma conclusão sobre como Plutão foi formado, né? Então uma coisa muito interessante que mostra é que Júpiter tem uma massa tão grande que se a gente colocar a massa de todos os outros planetas junto, ainda vai ser mais leve do que a massa de Júpiter. E Júpiter funciona como um ímã para tudo que entra no nosso sistema solar. Então, os planetas internos, ou seja, os planetas rochosos, eles são protegidos de impactos de asteroides por Júpiter, que atrai esses asteroides. Então, Júpiter cresceu muito recebendo esses asteroides, que ainda vêm da parte externa do nosso sistema solar, e alguns asteroides escaparam a Júpiter nesse processo. 2 deles, por exemplo, formaram as luas de Marte. E as luas de Marte não foram formadas por restos da própria formação de Marte, mas por asteroides capturados. Então, quando a gente olha as órbitas de Phobos e de Deimos, ao invés de elas estarem bonitinhas, assim, redondinhas no mesmo plano, é uma sim e a outra sim. Quer dizer, do jeito que ela chegou, pegou o impulso gravitacional e ficou. Então, uma entrou assim, a outra entrou assim, né? Então, é muito interessante. Nesse desenho que o Diego vai mostrar para vocês, mostra bem esse papel de Júpiter como o protetor do sistema solar.
Vamos tomar aqui conhecimento de espiritismo. Pessoal, no livro dos espíritos, qual que é o planeta que Kardec fala que é o planeta mais superior do nosso sistema solar, tirando o Sol? Júpiter. Yes! Onde tem os seres mais superiores, na revista espírita está multiplamente declarado, e tem lá que Júpiter é o superior, é o maior. Vale pensar. Se é menos denso, com seres menos densos, né? Ele é pouco denso, com seres pouco densos. Então pensemos que os outros planetas pouco densos também, provavelmente por conclusão, porque nós estamos fazendo como ele fez na Gênese, mas que fica entre nós para não irmos falar por aí, mas vem uma conclusão racional de que os planetas menos densos provavelmente têm os seres mais superiores, provavelmente. Agora, eu vou deixar aqui, antes de eu ir, uma coisa para vocês. O João, de novo, a gente já viu esses vídeos, a gente já mandou esses vídeos aqui num outro CCDE de um outro ano por alguma outra razão, mas o João, pictógrafo do GOAC, muitas pessoas aqui o conhecem, Quem né? O João, ele é pictógrafo, ele faz pinturas mediúnicas, né? Ele faz muito pintura de histórias de família através das reencarnações e tudo mais, e ele tem alguns vídeos que ele botou no YouTube, e num deles ele mostra a evolução dos seres, e ele mostra os seres que vivem no Sol, né? Tendo uma influência sobre a Terra, sobre o nascimento de Jesus, mas assim, nada escrito, é tudo desenho. Lembra que um pictógrafo, ele mistura os seus próprios vícios, né? As suas próprias visões, as suas próprias limitações de pintura. O João é muito de pintar croquis de roupa, parece. Então vocês vão ver uma mistura assim dessa influência de croquis, com a visão dele. Eu vou tentar achar aqui, porque é difícil de achar. Eu sempre esqueço como acho o canal dele do YouTube, porque é antigo. Ele pôs isso há 9 anos lá, né? 10 anos. Mas ele trabalha no GOC até hoje, se eu não me engano. Acho que é na Desobsessão que ele trabalha. É o João Pancho? Isso, é o Pancho. Tanto que é Ele que Pancho faz o Prado ali o candeeiro. canal dele. Ele faz o candeeiro. Vou mandar os vídeos do João. Você pode até perguntar por curiosidade, né? Porque um amigo meu chegou a conversar com ele. E lá mostra algumas coisas de planeta, evolução da Terra e evolução de uma família desde o Egito até um planeta superior, que eu não sei o que, mas assim, a ponto das pessoas não terem mais boca, né? É muito legal. A gente já mandou esses vídeos há um tempo atrás, para quem não sei se alguém se recorda aqui, que eu lembro que eu cheguei a comentar isso no CCDE e eu mandei. Vou mandar de novo os vídeos do João. Tem uma que é a evolução do Jesus, mostra a Atlântida e tudo mais, mas eu vou focar mais nesse que tem os seres do Sol. Vou mandar os 3 que eu achei que vale ver, assim, que é legal, por curiosidade. Lembremos, pictografia, pinturas mediúnicas, psicografia, é para ver, para nós tirarmos as nossas conclusões enquanto não tiver mais provas comprovando aquilo. Mas é muito legal, é de pensar, faz todo sentido. Pessoal, acho que é por isso, acho que por hoje é isso. Mais alguma dúvida? O Diego tem um livro que já eu não sei quem que é o autor, que fala sobre a vida em Júpiter. E é super interessante. É comprovado mesmo que a existência de vida em Júpiter, né? Segundo o livro. Eu não sei se... A mãe do se Chico. Na revista Espírita tem entrevista do Kardec com o Mozart, que vive lá. Segundo a psicografia do Kardec, tem uma entrevista do Kardec com o Mozart. Vale procurar no Google, a Sandra pode achar e mandar aí pelo WhatsApp. É da revista Espírita. Kardec entrevista Mozart. Puf, vai estar lá todo Mozart descrevendo como é a vida lá. em Júpiter, né? Diz que Definindo esse instrumento musical, que a voz das pessoas que é tudo, né? Que a natureza é música, tudo é música lá. Olha, tem muita coisa aí para estudar sobre esses detalhes de cada planeta, viu? Diante da nossa situação, acho que eu quero ir para Júpiter. Ah, eu também. Eu também. Vamos trabalhar. Também. Jesus! Difícil, Bom, né? pessoal. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Bom, pessoal, então acho que por hoje é só. Valeu muito a pena. É um capítulo curto, mas que dá pano para discussão, né? E estudem esses vídeos. Eu vou tentar achar o vídeo do João Pancho Prado, para vocês verem como curiosidade, tá? Uma boa semana para todos vocês. A gente pode até comentar o que vocês acharam. Ah, eu achei que isso aqui não fez muito sentido. Ah, isso aqui já fez, porque é para analisar, tá? Não é para falar, isso aqui é verdade, tá? Mas é bem legal. Obrigada, Diego. Obrigada, gente. Sofia tá Linda, Solange. tá falando que foi maravilhoso aqui. Ai, olha Valeu. só, tá prestando atenção. Tá Já maravilhoso. aprendendo, Solange. Do começo ao fim.
Muito Tchau. bom. Fim. Tchau, gente. Tchau. Boa Obrigada. semana Beijo, pra pessoal. todos. Boa É. semana. Tá, obrigada, Tchau, Di, Tchau, obrigada, Diego. Sandra. Obrigada, viu? Obrigado a Foi muito vocês. bom. Beijo. Obrigada. Bom, Obrigada, Deus Diego. abençoe. a Beijo todos. grande. Fiquem Tchau. com Deus. beijo, Tchau. tchau. Beijo. Tchau.